gravando agora, gravando a partir de agora. Pessoal, ó, dá uma olhada aqui pra mim. Eu peguei direto e copiei esse pedaço do diagrama, não copiei ele inteiro não. Copiei essa ampliação, tá vendo aqui o quadrado, o retângulo laranja? O retângulo laranja é esse pedacinho aqui, mudou, né? Você pode ver que ele vai a temperatura de um pouquinho mais de 1100 até 1300. Ó, o que acontece aqui, um pouquinho mais de 1100 até um pouquinho mais, perdão, de 1300. E aqui a composição vai de 20 até 50. Claro que ele modificou a escala aqui, ó, porque tá retangular aqui e a ampliação aqui saiu quadrada, mas é a ampliação. Já olhando direto para ampliação, para ficar mais fácil, ó, porque eu já vou perguntar de um modo fácil, que é o exercício que está no livro. Depois a gente vai fazer um outro que complica um pouco mais, aí nós vamos ter que traçar o ponto, traçar as linhas, mas vamos começar do mais simples para a gente compreender aquelas 3 informações que eu só comentei no final da aula passada, a gente não chegou a fazer na prática, mas aquelas 3 informações que a gente pode tirar do diagrama de fase. E agora nós vamos fazer na prática. Para o ponto B, ou seja, já está marcado a composição que eu quero, tá? A composição e a temperatura. Se vocês olharem, vocês vão ver que é 35% de níquel, deixa eu ver se é isso mesmo, exatamente. Ou seja, portanto, 65% de cobre a uma temperatura de 1250. É só olhar aqui no gráfico, tá? O ponto B foi encontrado porque era de interesse lá no livro, no enunciado, calcular, né, os parâmetros dessa liga, né, tanto fases presentes, composições, quantidade das fases, né, numa liga com 35% de níquel e 65% de cobre, consequentemente, né, se tem 35% de níquel e 65% de cobre, é sempre o que falta para 100% quando for binário, a 1200 graus Celsius, que a gente acha exatamente o ponto B. Aí, a gente já identificou o ponto, lembra que a gente falou? Tem que achar o par, composição, temperatura. Aqui ele já deu o par, composição, temperatura. No próximo, nós mesmo vamos fazer, tá? Então, para o ponto B, que está já numa região, que é uma liga, é um par de composição, temperatura, então é uma liga, ou seja, depois você fez a liga, a composição é fixa, é uma liga com 35% de níquel, numa dada temperatura. Numa dada temperatura, essa liga com 35% de níquel tem quais fases presentes nessa temperatura? E quais são as composições dessas fases? E quais são as quantidades das mesmas? Como eu falei, o item B e o item C se confundem. Eu vou fazer esse exercício com vocês para que a gente tente, da melhor maneira possível, eliminar essa confusão, tá? Acho que deve ter restolho, rabisco da aula que eu dei ontem aqui na lousinha branca. Eu vou fazer aqui na lousinha branca porque aqui é mais fácil de apagar, se for o caso, se precisar. Aí eu salvo lá no PowerPoint. Não, olha só, eu excluí a aula de matemática. De qualquer modo, né? Limpar tela. Acho que eu já copiei a figura. Opa! Essa figura é spoiler, nós vamos ver ainda hoje. Eu não tinha copiado, não. Então, ó, pessoal, tá aqui. Ué? Ah, apareceu. Vamos pegar essa figura que a gente vai usar, como ela está no canto direito, vamos manter ela no canto direito, a gente faz os cálculos aqui do lado, depois eu só copio e colo apenas os cálculos lá. Então, ó, item A, né? Vou até colocar aqui. Essa é a resolução do exercício 1. É a resolução do exercício 1. Nós vamos fazer depois um outro exercício com outro diagrama, que é o assunto da aula de hoje, tá? Letra A. Quais são as fases presentes? Pessoal, fases presentes não tem mistério. É a única coisa fácil nessa matéria, tá? O diagrama significa isso, ele nos dá essa dica. Ó, se o ponto B tivesse aqui, qual seria a fase presente? Só o líquido, ó. Essa região aqui, não sei se vocês lembram, mas isso aí é uma ampliação de um diagrama que tem mais ou menos esse formato. Vou fazer ele bem pequenininho aqui, porque não há necessidade. Para cima da boquinha só tem líquido, para baixo da boquinha só tem sólido. Lembra que alfa é uma solução sólida, tá? Como eu falei antes de começar a gravar o vídeo. Pode ser níquel solubilizado no cobre ou cobre solubilizado no níquel, mas é uma solução sólida, é o sólido, tá? É a liga metálica sólida, é o alfa. L é a liga metálica líquida, e aqui no meio coexiste alfa e líquido, tá? Ficou pequenininho ali, não tem problema. De qualquer maneira, vocês estão vendo aqui, ó, líquido, alfa, aqui ele marcou alfa de novo, ficou muito pequenininho, alfa mais líquido. B está em que região? Dentro da boca, onde tem 2 fases, fora da boca para baixo, onde só tem sólido, ou fora da boca para cima, onde só tem líquido? Dentro da boca, né? Então as fases presentes são a solução sólida de níquel-cobre alfa e a solução líquida da liga fundida também de níquel-cobre, tá? Então as fases presentes, que era a pergunta do item A, níquel e cobre. Agora, ele quer a composição das fases presentes. Eu nem precisaria colocar aqui, ó,
o C0, que seria, em física, vocês sabem que quando a gente põe um zero na frente da letra, é a composição inicial. O zero na frente significa inicial. Aqui também. Inicial por quê? Porque a composição global que eu tinha, vamos dizer assim, vamos supor que eu peguei a liga sólida numa composição 35 níquel, 65 cobre, certo? E aí eu fui fundir. A minha composição inicial era a composição global, que ela é 35% em peso de níquel. Essa nem precisava. Essa não é a pergunta, porque essa aqui, ó, é a composição global da minha liga, certo? Essa aqui nem precisava, mas eu vou colocar aí para orientar vocês. Então, no todo, independente de eu ter sólido e líquido coexistindo, ali no meu sistema, onde tem liga metálica sólida boiando em liga metálica líquida, eu tenho 35% em peso no total de níquel e o restante, 65% de cobre. Só que a distribuição é diferente. No sólido eu tenho uma distribuição, no líquido eu tenho outra distribuição. Aí é que tá. Aí que a gente vai olhar com mais atenção agora pro diagrama. Como é que mesmo a gente acha as composições de cada fase? Porque eu já sei que tem alfa e líquido, né? Então se tiver só alfa, a composição da fase alfa é 35% níquel, 65% sólido. Se tiver só líquido, idem. 35% níquel, 65% sólido. Mas quando a gente está numa região de coexistência, aí a composição dificilmente vai ser igual à global, tá? Como é que a gente faz mesmo? Vai no ponto que eu quero, que é o meu ponto de composição inicial, pode ver aqui C0. No par, né, o ponto que a gente começou o exercício. A gente já marcou o ponto B ali na região que a gente quer. Então vai no ponto que eu quero e traço uma linha vertical. Ó, pode ver que ele já traçou. Essa linha chama linha de amarração, como está identificado aqui, ó, linha de amarração, certo? Essa é a composição de uma fase, essa é a composição de outra fase. Qual? Qual que está encostado? Ó, esse asterisco aqui da direita está encostado no alfa. Vamos até mudar de cor? Vamos pôr aqui azul, ó. Esse aqui está encostado no alfa, esse azul. Então ele vai me dar exatamente a composição da fase sólida, que eu chamo de... A composição da fase sólida, que eu chamo de alfa, tá? É só ver onde ele bate no X, ó. Tá aqui, ó. Tá mais ou menos no 40 e alguma coisa, eu não tenho como, né, ver precisamente nesse gráfico, mas se eu tivesse dado esse exercício para vocês, eu deixaria vocês colocarem qualquer valor aproximado, eu consideraria correto. Ó, o 45 tá aqui, tá vendo? Aqui tá o 40, aqui tá o 50. Então, tá mais ou menos no meio, entre 40 e 45. Então, a composição vai ser 42,5. Mas se vocês pusessem 42, pusessem 43, não dá para ter muita precisão aí. Estaria correto também. Então, 42,5% de peso em níquel. O que significa esse resultado em azul? Significa que no sólido, eu tenho 42,5%. Na fase sólida, eu tenho ali uma solução sólida de níquel e cobre com 42,5% em peso de níquel. Quer dizer, para cada 100 átomos ali na solução sólida, 42,5, 42 para a gente entender melhor, são níquel. O restante, ou seja, 58, né, 57,5 vão ser cobre, tá? Como assim meio átomo, André? Bom, claro que essas coisas se compensam, né? Se tiver um cobre a mais, vai ter um níquel a menos e assim por diante, mas na média, qualquer região da liga ali que eu pegar, cada 100 átomos, 42,5 são níquel, 57,5 são, se eu não errei a conta, é isso mesmo, né? 57,5 são cobre, tá? Então é assim, claro que em alguma região vai ter 42 átomos de níquel, 58 de cobre. Em outras regiões vai ter 43 de níquel, 57 de cobre, mas na média é isso aqui. Então, ó, e aí, no líquido é o complementar? Não, cuidado, hein? Essa é aí o cara já vai lá, já escreve assim, ó, composição do líquido igual a 57,5. Errou. No sólido eu tenho 42,5 de níquel, então o complementar, né, o que falta para o 100%, não tem o mesmo significado de complementar que na geometria, hein, gente? É a porcentagem complementar. Eu vou ter ali de cobre na fase sólida. Para olhar da fase líquida não adianta inventar, não. Tem que vir aqui olhar no diagrama, ó. Ó, o asterisco encostado no sólido, não me deu a composição do sólido? O asterisco aqui encostado no líquido, só descer no eixo X, vai me dar a composição do líquido. Tá vendo? Aqui tá o 35, ele tá mais ou menos em torno de... O 32,5 estaria aqui, né? O 32,5 estaria aqui.
ele vai estar em torno de 31 e pouco, 32, vamos ver como é que está no livro, porque a gente não tem como saber. Ele falou que está aí bem em cima do 31,5. 32, pessoal, já estaria mais que correto. Então reparem que a quantidade de níquel, e consequentemente de cobre, que tem no sólido e que tem no líquido nessa região de coexistência, onde existem as duas fases, é diferente. O sólido tem bem mais níquel. O líquido tem menos níquel, tá? Tá bom? A quantidade de níquel aí mudou, certo? Por que isso? A gente explicou a aula passada. O cobre funde antes. Então, as regiões onde existir, né, mais cobre vai ficar líquida primeiro. E as regiões onde existir menos cobre vai demorar um tempo maior para ficar líquida. Então, André, mas a solução sólida não está distribuída aleatoriamente? Falei isso na aula passada. Tá, mas mesmo assim você tem pequenas diferenças em algumas regiões, tá? Justamente por ser aleatório. Então, onde tem um pouco menos de níquel, funde antes. Na verdade, não é nem bem assim. Não são as regiões que tem um pouco menos de níquel. Não é bem verdade isso. O que acontece é que o cobre quer fundir rápido, o níquel não. Porque se olhar o diagrama inteiro, aqui onde termina a boca, a temperatura de fusão do níquel vai ser bem mais alta que a do cobre. Então o níquel não quer fundir. O que acontece? O níquel corre para o sólido, enquanto o cobre corre para o líquido, enquanto vai acontecendo a fusão. Por isso que o níquel, o líquido tem menos níquel e o sólido tem mais níquel, porque o níquel não quer fundir, o cobre quer. Então meio que o níquel vai se concentrando no sólido e o cobre vai indo pro líquido. Por isso que vai mudando essa composição, até que quando você aumenta a temperatura, o níquel não aguenta mais, né? Devagar o níquel também vai indo pro líquido, e aí funde tudo de uma vez. Se você pegar uma temperatura menor aqui, você vai ver que no sólido, não, de qualquer maneira, no sólido sempre vai ter mais níquel do que no líquido, mas aqui as composições são menores, enfim. Esse exemplo da temperatura menor vai confundir a gente. Vamos devagar, que devagar a gente chega lá. Achei que era um bom exemplo, não gostei não. Mas a ideia é essa. O níquel não quer fundir tão cedo, o cobre quer, então, consequentemente, no líquido vai ter sempre menos níquel, tá? Que é o cara que não quer fundir. Aí devagarzinho, conforme você vai aumentando a temperatura, o níquel vai cedendo até que funde todo mundo, tá bom? Na temperatura mais baixa, deixa eu pensar aqui, tinha menos níquel ainda no sólido, era isso que eu queria falar e não tava vindo na cabeça. Aqui, ó, talvez não seja tão claro para vocês, mas numa temperatura mais baixa, olha a composição de níquel no líquido, Olha a composição de níquel no líquido. Isso é a composição de níquel no líquido, ó, tá encostado aqui no líquido. Você traça a linha de amarração, porque eu continuo na mesma composição, então o ponto está aqui, eu traço a linha de amarração e vejo a composição do líquido. Olha aqui, ó, numa temperatura mais baixa, que é o caso desse outro ponto aqui, eu tenho ainda menos níquel, ó, eu tenho menos de 30% de níquel no líquido. Aí quando eu subo a temperatura, o níquel vai cedendo, então vai aparecendo um pouco mais de níquel no líquido, até que quando eu atinjo essa temperatura, funde todo mundo, tanto o cobre, né, quanto o níquel, tá todo mundo fundido. E aí você tem um líquido ali homogêneo com 35% de níquel e, portanto, 65% de cobre, tá? Então, resumindo aí, essa explicação, essa volta toda que eu dei foi para que vocês entendam melhor a teoria, mas na prática o que vocês têm que saber? Dentro da região de coexistência, as fases que estão e a composição das fases. Como que eu acho a composição? Traça a linha horizontal, puxa onde encosta no sólido pro eixo X, composição do sólido. Puxa onde encosta no líquido pro eixo X, composição do líquido. E acabou. Não complica. Composição de fases é tranquilo. O que é um pouquinho mais difícil? O que é bem no meio da minha explicação. Tá, então segura aí, tá? Que a gente vai falar da quantidade de fases. Só um segundo. Alô? Tô indo pegar. Então, pessoal, é isso, né? Como a gente viu a quantidade de fases aqui, faz sentido. Uma temperatura mais baixa,
você tem ainda menos níquel no líquido até que você vai aumentando a temperatura, o níquel vai cedendo, aqui já tem um pouco mais, até que todo o níquel funde e vai embora. Tem alguém falando alguma coisa agora foi a comida. Alguém falando alguma coisa no chat, mas não é problema técnico, menos mal. Aí, pessoal, primeiro foi o correio, agora foi a comida. A gente já retoma aqui. Então, fases presentes, você só vê em que região está o ponto. Está dentro da região de alfa e líquido, as fases que tem é alfa e líquido. Composição das fases, traça uma linha horizontal no ponto que é o seu de interesse, que vai depender da composição da sua liga e da temperatura que você está trabalhando. E vem aqui, ó, onde encosta no líquido, desce para o eixo X, composição do líquido. Onde encosta no sólido, desce para o eixo X, composição do sólido. Tá? Até aí acho que tudo bem. Vamos ver agora quantidades das fases, tá? Olha aqui para mim. Eu não estava definindo ali regra da alavanca em pé? Olha para mim não, olha para minha lousa. Eu não estava aqui no 70%, não falei que para achar esse valor de 70% eu pegava o maior e dividia pelo total? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, só que deitado. Em vez de ser em pé, deitado ali naquela reta verde. Para não confundir vocês, eu vou até apagar isso aqui, ó, que eu fiz para dar um exemplo, para ver para vocês que numa temperatura mais baixa tinha ainda menos níquel no sólido. Por quê? Porque o níquel não quer fundir. Aí você aumenta a temperatura, vai aumentando a concentração de líquido no sólido, aumentando, o níquel vai cedendo, até que uma hora funde e vai embora, tá? Agora é o seguinte, aqui, ó, pessoal, a gente vai calcular a quantidade das fases. Vamos começar com a quantidade de líquido? Como é que a gente vai fazer? Vai ser o comprimento inteiro embaixo da fração, regra da alavanca, igual a gente fez ali pro 70% que eu apresentei no final da aula passada. Qual que é o comprimento inteiro? Ele chama aqui um pedaço de R, outro pedaço de S, mas não vou complicar a vida de vocês não, ó. O comprimento inteiro vai ser o C-alfa menos o CL. Certo? Se eu fizer esse valor de x menos esse valor de x, vocês fazem isso na matéria de função, você acha o comprimento inteiro. Ó. O final menos o inicial, oh meu Deus, me dá o comprimento inteiro. Certo? Agora, eu quero a quantidade de líquido. O ponto B está mais perto do sólido, perdão, estou fazendo errado. O ponto B está mais perto do sólido ou está mais perto do líquido? Ó, o ponto B está bem mais perto do líquido, ó. Ó o espacico que falta para o líquido. Ó o espação que falta para o sólido. Então, eu sei que nesse ponto B, na minha região de coexistência, eu tenho uma maior quantidade de líquido. Igual o exemplo da vodka que eu dei aula passada. Se está aqui no 70% perto do álcool, é porque tem mais álcool. Se o ponto B está mais perto do líquido, é porque tem mais líquido. Se tem mais líquido, eu tenho que pegar essa medida maior e dividir, para saber a quantidade de líquido, e dividir pelo total. A medida maior, ó, pode ver que vocês vão obter, ela é essa aqui, ó, vocês vão obter fazendo C-alfa menos C0. E a gente acabou... C0. A gente acabou de calcular todas essas quantidades aí acima, ó. São números chatos, mas a gente joga na calculadora. Sorte que isso aqui não cai no Enem, né? Senão não ia poder usar a calculadora. Ó, o C-alfa é 42,5 menos o C0, que é 35. Vai me dar o C-alfa menos o C0, ó, vai me dar essa distância aqui, ó. Eu estou subtraindo o 42,5 do 35. Vai me dar exatamente essa distância. E o total é o 35... Peraí, só um segundo. É 42,5 menos 31,5 o total. Pode falar. Cortar? Não. Ó, sempre que tiver menos no meio, você não corta que você vai errar. Quer ver? Ó. Olha aqui, cuidado, não confundam isso, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. 7 mais 7, a gente sabe de cabeça. Dividido por 7. Tá? Tem um mais no meio. Ó, corta pra você ver. Dá 7. Mas você sabe que o resultado dessa conta não é 7. O resultado dessa conta é 14 dividido por 7, então é 2. Se tem mais e menos no meio, você não pode cortar. Tá? Claro que a gente não vai cortar com um número assim, mas só pra vocês entenderem o motivo. Por exemplo, se você tivesse A mais B dividido por B, cortou B com B, tá errado, tá? Agora, quando que a gente corta? Quando só tem produto. A vezes B dividido por B. Aí você corta, aí dá, aqui ok. Agora se você cortar aqui, aí vai dar errado. Então não pode cortar. Infelizmente você tem que fazer essa conta aí, tá?
espero ter respondido a pergunta. Mas eu espero também que vocês tenham... Oh, caramba. Vocês tenham entendido a ideia, tá? O ponto B está mais perto do líquido. Então eu pego o pedação grande, ou seja, ele andou, né? Ele saiu do sólido e foi indo em direção ao líquido. Pensa de pé é mais fácil a gente pensar. Lembra? Eu fui aumentando a quantidade de álcool na vodka até chegar em 70%. Aqui é a mesma coisa, ó. Saí do sólido, tô me aproximando do líquido. Não é a mesma coisa, mas só para vocês entenderem a ideia. Quer dizer, é a mesma coisa, mas esse raciocínio que eu fui pondo líquido a mais está errado, né? É a mesma coisa assim no sentido matemático e da representação das quantidades de fase. Mas não que eu fui pondo líquido no sólido, daí não, tá? Mas compreendam isso, tá mais perto do líquido, então eu vou pegar o outro pedaço, porque é o pedaço grande. Se está mais perto do líquido, tem mais líquido, eu pego o outro pedaço grande, que é o grande. O pedaço grande eu calculo com o 42,5 que está aqui. 42,5 que está aqui, menos o 35. Já a distância total é 42,5 menos 31,5. E infelizmente, como eu expliquei acho que foi o João Tadeu que perguntou, né? Como eu expliquei pro João Tadeu, cuidado com isso aí, que é uma confusão que a gente faz, mas quando tiver mais e menos no meio, não pode cortar, tá? Quando vocês resolverem essa conta, 42,5 menos 35 vai dar um valor, você anota ele, né? Você anota ele aqui. Aliás, vamos fazer? Né? Vamos fazer para não... Porque senão vai que vocês dão um jeito aí de fazer a divisão primeiro. Então, deixa eu já ajudar vocês nisso aí também, que ajuda na matemática, na física e na química. Então aqui, ó, 42,5 menos 35,5, 7,5. O outro vai ser 42,5 menos 31,5, 11. A hora que vocês dividirem, aí sim, você pega, faz na calculadora 7,5 dividido por 11, vai dar meio quebrado, mas uma aproximação excelente é 0,68. Tá? Ó, antes de eu fazer a composição do alfa, o que significa esse número? Porque a gente tende a confundir. Então, para não dar confusão. No líquido, eu tenho uma mistura no sólido, perdão, eu tenho uma mistura 42,5% de níquel, o restante de cobre. No líquido, né, então isso no sólido, 42,5% de níquel, o restante de cobre. No líquido, eu tenho uma mistura de 31,5% de níquel, o restante de cobre. Só que o que eu não tenho... Então eu sei a composição de cada um. Isso é o item B. Quanto de níquel tem no líquido, consequentemente tanto de cobre, e quanto de níquel tem no sólido, consequentemente tanto de cobre. Agora, e as quantidades de fase? Nesse ponto B, eu tenho mais fase alfa ou eu tenho mais líquido? Entendeu a ideia? No item B é quanto eu tenho de elemento dentro de cada uma. No item C eu estou calculando quanto que eu tenho em relação a líquido e alfa, quanto que eu tenho a mais de uma do que da outra. Essa é a ideia. Então esse 0,68 é uma fração. Fração geralmente, né? Fração não, a gente pode ter frações maiores. Mas quando a gente calcula uma fração mássica, uma fração volumétrica, no caso aqui a mássica, o que a gente está querendo dizer com isso? Isso aqui vai variar de 0 até 1. Então é como se fosse uma porcentagem. No ponto B eu tenho 68%, se você transformar, né? 100% tá para 1, assim como 0,68 tá para x, você vai achar aí 68%. Então essa fração, deixa eu só ver uma coisa, aproveitar aí que a gente está à distância, né? Então eu posso me dar esse luxo, a fração realmente não tem unidade. Porque às vezes teria que escrever que a fração é em massa e tal, mas não precisa, o W já representa isso. Só confirmando. Então, isso significa que no ponto B, na massa toda que eu tiver na minha liga, 68% é líquido com composição 31,5% de níquel, restante de cobre. O resto, o outro total, né, se 68% ali do peso é líquido, quanto que é sólido? 32%. E qual que é a composição desse sólido? No sólido eu tenho 42,5% de níquel e o restante de cobre. Tá? Mas, uma única vez, para vocês verem que isso aqui funciona, tá? Vamos calcular também a fração de alfa. Só para vocês entenderem o significado. Sempre a divisão na regra da alavanca vai ser pela distância total. Distância total a gente já viu, C alfa por CL, tá? Que a gente já sabe que é 42,5 por 31,5, que no fim da história vai dar 11. Tá? E agora? Ó, agora eu quero a fração de alfa. O B está mais perto do líquido ou mais perto do alfa? Mais perto do líquido.
Então vai ter pouquinho alfa. Então quem representa a quantidade de alfa é essa aqui, ó. Reparem que quem representa a quantidade de alfa está perto do líquido. E quem representa a quantidade de líquido está perto do alfa. É trocado. Acho que eu cheguei a comentar isso na aula passada, mas não fiz. Então como alfa tem menos, porque o ponto B está mais perto do líquido, a composição de alfa é essa distância aqui, ó, que vai ser dada por C0 menos CL. O C0 é 35, o CL é 31,5. Tá, essas CL, C0 e C-alfa eu só estou substituindo, eu já calculei as três aqui no item B, tá? Aqui, ó, 35 menos 31,5, até vergonha fazer isso aí na calculadora, né? Vai dar 3,5. Mas vai que tá gravando, né? Não vamos errar aqui de bobeira. Quando você dividir 3,5 por 11, vai dar o que falta. Vai dar o W-alfa. Precisava fazer? Não. Claro que é isso aqui, tá? Isso significa que para cada 1 grama de liga, 0,68 gramas é de líquido, de liga ali, né? Que está meio fundida, meio sólida, que é no ponto B. No ponto B, para cada 1 grama de liga, seja fundida ou sólida, eu tenho 0,32 gramas de sólido e 0,68 gramas de líquido. Isso no ponto B, tá? Para minha mistura ali sólido-líquido, cada 1 grama, 0,68 gramas é de líquido, 0,32 gramas é de sólido. E dentro desse 0,68? Dentro desse 0,68 eu tenho 31,5 de níquel por cento em peso e o restante de cobre. Dentro do sólido, dentro desses 32, eu tenho 42,5% de níquel, o restante de sólido, tá? Eu acho que quando a gente coloca um número assim, né, do jeito que foi feito aqui, aquela discussão da aula passada começa a ficar um pouco menos abstrata, né? Isso, sei lá, né? Para mim que sou de exatas. Para quem não é, talvez fique pior. Eu vou recortar isso aqui, acabou ficando muito pequenininho, né? Qualquer coisa, se for o caso, depois eu ponho o diagrama de novo ampliado para vocês enxergarem, tá? Oh, meu Deus. Eu não queria perder muito tempo, até porque a gente está gravando e tal. Quanto maior ficar o vídeo, né? Acho que pior, mais o pessoal desanima de assistir. Mas eu também quero ver se isso aqui vai ficar uma qualidade boa para vocês enxergarem. Eu acho que não. Eu acho que de qualquer maneira eu vou ter que pôr o diagrama aqui ampliado. Mas aí depois eu faço isso, tá? Espero que tenha dado para dar um exemplo aí. Claro que a gente vai fazer mais exemplos, então se você não entendeu, não se preocupe. Nós vamos entender ainda mais para frente. Aí agora começa a aula de hoje. A gente já falou 27 minutos, mas não se preocupem. Eu vou tentar resumir o máximo possível, tá? Porque a gente ainda vai ter que ver o ferro carbono que ficou para semana que vem. Não vai dar para falar hoje, acho que deu para vocês perceberem, né? Porque hoje eu vou falar de um que é parecido com o ferro carbono, mas é um pouco mais simples, que é o eutético binário. Esse que a gente estava trabalhando é o isomorfo binário, que a gente chamou da aula passada. Vocês podem aí correr o PDF que eu mandei para vocês, que eu vou mandar hoje de novo atualizado. Eu chamei só de isomorfo, chamei de tipo 1, mas ele já é binário, tá? Esse aqui que a gente vai ver hoje é o eutético binário. Então é o tipo 2, é um outro tipo de diagrama de fase. A gente vai complicar um pouquinho mais, mas também nada absurdo. Vou dar um exemplo do cotidiano. Hoje eu não vou fazer o experimento, porque a gente já perdeu tempo, entre aspas, fazendo o exercício. Mas nós vamos fazer outro gráfico aqui. Não se esqueçam, pessoal, que eu estou fechando os gráficos, mas aqui é o eixo Y, ó. Essa linha inteira, portanto, e essa outra linha inteira aqui é o eixo X, tá? E aqui continuaria o negativo e continuaria o negativo. No eixo Y eu vou ter temperatura em graus Celsius. No eixo X, como sempre, eu vou ter composição. Aqui eu vou ter, ó, composição, porcentagem em peso de NaCl, tá? Já explico o que é esse diagrama. Alguém tá falando comigo no chat? Deixa eu ver se não é um problema técnico. Ah, não, acho que não é. Não sei por que isso aqui tá pitando. Não tem mensagem nenhuma, que loucura. Bom, esse é um diagrama de fase que aqui, ó, no 100% a gente vai ter o 100% de sal. NaCl é o sal de cozinha, tá? E aqui, ó, a gente vai ter o 0% de sal, portanto 100% de água. Agora nós vamos estudar um sistema que é sal e água, tá? Sal e água. A água funde a 0 grau. Então aqui a temperatura já está em graus Celsius, já defini ali na escala, então só vou por 0 aqui. A água funde a 0 grau. Então acima dessa linha aqui, ó,
acima dessa linha aqui, a água está líquida. E 100% água eu só tenho nessa linha. Aí o que vai acontecer? Igualzinho o açúcar. Eu vou jogando sal, eu vou aumentando, conforme eu vou andando no eixo Y, eu vou aumentando a quantidade de sal, eu vou aumentando a quantidade de sal. O que acontece? Nessa temperatura, por exemplo, o máximo de sal que pode ser solubilizado na água está nessa composição aqui, tá? Não vou deixar essa linha aí de composição, senão vai ficar muito poluído o desenho. Mas só para vocês entenderem, é o mesmo raciocínio que a gente fez com o açúcar. Se eu aumentar a temperatura, aumenta um pouquinho mais. Ó, aí vai estar nessa composição. Aumenta um pouquinho mais a quantidade de sal que a água consegue dissolver. Se eu aumentar a temperatura mais, aumenta um pouquinho mais, aumenta um pouquinho mais e assim por diante. Vocês estão vendo essa linha? É igualzinho o limite de solubilidade que a gente fez a água-açúcar. Só que aqui eu estou fazendo com sal porque eu quero. Tá? Na verdade é porque é o exemplo que tinha no livro. O que vai acontecer quando ultrapassar o limite de solubilidade, pessoal? Vai precipitar sal no fundo. Igualzinho a gente fez na prática semana passada com açúcar. Então, aqui eu vou ter sal mais líquido. Certo? Sal mais a salmoura, né? O sal líquido que precipitou, igual lá a gente tinha xarope mais açúcar no fundo, aqui a gente tem a salmoura, que é água e sal, mais o sal que a água não deu conta de dissolver no fundo, tá? E aqui a gente só tem o líquido. Só que agora nós vamos complicar um pouquinho mais. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai descer a temperatura de modo que a água congele, coisa que a gente não fez a semana passada. Porque aí a gente ficava com o diagrama só com essa parte para cima do tracejado aqui, né? E tranquilo, entendeu? E não tinha... na verdade, me enganei, pessoal. Não vou poder pôr o 0 grau aqui, não. Aqui, ó, vai ser o menos 21,5 graus Celsius, tá? O 0 grau vai estar um pouco mais para cima, o 0 vai estar aqui. Perdão, tá? Eu fui explicando. Então a análise que a gente pode fazer é daqui para cima, ó. Daqui para cima é igual ao açúcar, só tem líquido. Aqui, ó, tem esse limite de solubilidade nessa temperatura, tem esse limite de solubilidade nessa outra, tem esse limite de solubilidade nessa outra. Para lá, precipitou o sal no líquido. Só que essa linha continua, mesmo abaixo do 0 grau, tá? Só um detalhe aí. Só que olha o que acontece. Se eu vier com a água pura aqui abaixo do 0 grau, o líquido vira gelo. Gelo, tá? Que é um sólido também, igual o sal. Vira gelo. Só que vocês já viram, vocês vão estudar isso em química e tal. Então esse aqui é só um comentário mais breve. Quanto mais sal tem no gelo, mais baixa vai ser a temperatura de congelamento do gelo. Então isso vai me definir uma outra linha. Aqui, ó, vai coexistir gelo e sal. Nossa, André, agora eu não entendi nada. Calma que a gente vai entender. Ó, vamos pensar na água pura primeiro. Eu tô descendo, 0 grau, virou gelo, aqui tem só gelo. Aqui na linha, em cima da linha, não tem sal. Certo? E aí continua sendo gelo, vai embora sendo gelo até o final da história aí, tá? Agora, se eu jogar um pouquinho de sal, olha o que vai acontecer. Eu tenho a salmoura líquida e vou descendo a temperatura. Porque aqui, ó, eu já tô fora da linha, já saí do 0. Já tô nessa composição aqui de sal na água, tá? Então, eu vou descendo, só que eu só vou congelar abaixo do 0 grau. Porque quanto mais sal na água eu ponho, mais abaixa a minha temperatura de congelamento. Por isso que quando o pessoal quer gelar cerveja em festa, eles jogam sal no gelo. Porque aí o gelo liquefaz e continua gelado. Continua abaixo do 0 grau, mas líquido. Aí ele envolve a garrafa de cerveja e gela ela mais rápido. Esse é o ponto, tá? Tá? Quer dizer, pode fazer isso na Coca-Cola também, vocês que são menor de idade, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, não tô falando pra vocês beberem cerveja, não. É que eu vejo mais nos freezers de cerveja o pessoal fazendo isso aí, né? Quando a gente tá em alguma festa, algum churrasco e tal, tem esse costume de jogar o sal. É por isso, porque ele liquefaz e continua gelado. Quanto mais sal tiver ali na mistura, mais baixa vai ser a temperatura de congelamento. Então aqui, ó, quando eu descer aqui, eu tenho uma coexistência de gelo, perdão, falei errado, hein? De gelo, eu escrevi errado. Gelo mais líquido com sal. Que aqui ainda tem líquido, né? É justamente para isso que a gente joga o sal. Essa é a região da cerveja lá no freezer do churrasco. Você tem gelo sólido e água líquida com sal, tá? Agora, se eu descer mais a temperatura, a água vai expulsar todo esse sal
que tem, o líquido então é a salmoura, hein, gente? O líquido é água com sal. Deixa eu deixar isso aqui claro para vocês. Líquido é igual a água mais sal, tá? Se eu descer mais a temperatura, o líquido vai expulsar todo esse sal que está nele para ele todo virar gelo. Aí você não vai ter mais salmoura e gelo. Você vai ter gelo sólido e sal sólido. E aí, independe da composição. O fim da história aqui é sempre o mesmo, ó. Você pode, então, quer dizer, essa linha aqui, ó, seria a linha sólidos. Ih, caramba, sério, software? Eu preciso fazer uma linha azul aí. Nós vamos ter que entrar no acordo. Então, essa linha azul aqui, que o software não queria me deixar fazer, mas aí eu apelei, é a linha sólidos do meu diagrama de fase. Abaixo dela só tem sólido. Tenho cristais de gelo e cristais de sal, tá? Então, independente de onde eu pego, vamos pegar uma composição qualquer. Aqui, ó, por exemplo, só tem líquido, só tem salmoura. Eu vou descendo a temperatura. Quando chega nessa região, parte da água expulsou o sal e virou gelo. Olha aí aquela nossa dúvida da diferença de composição. Na salmoura tem o mesmo tanto de sal em qualquer lugar. Desceu naquela região de coexistência, para virar gelo, a água tem que expulsar o sal. Ou seja, esse líquido debaixo do morrinho verde está mais concentrado. Porque o gelo que solidificou expulsou o sal. Então ficou ali na salmoura. Mas ainda está numa condição que mesmo tendo mais sal, está solubilizado. Não tem erro, está tranquilo. A hora que desce, o líquido expulsa todo o sal, todo o líquido já virou gelo, e a gente tem uma mistura ali de sal sólido e gelo sólido. Agora, experimenta pegar, por exemplo, outra composição. Experimenta pegar aqui, ó. Aqui ainda não passou do limite de solubilidade. Mas conforme eu vou descendo, a minha água vai ficando mais concentrada. Quer dizer, conforme eu vou descendo a temperatura, aqui a concentração não vai mudar grandes coisas. O que vai acontecer é que numa temperatura baixa, a água já não dá mais conta de solubilizar o sal. Precipita. Só de descer a temperatura, precipita sal. Só que aí, a água continua expulsando... Peraí, deixa eu pensar aqui, porque aqui eu tenho sal e líquido. Sim, aí o sal saiu da solução e foi para o fundo. Só que a água continua expulsando, cada vez mais sal vai para o fundo, conforme você vai descendo a temperatura, até que, vamos dizer assim, todo o sal está no fundo e toda a água solidificou. Aqui você já começa com sal e líquido. Aqui, ó, por exemplo, a água já não está mais dando conta de solubilizar todo o sal. Ela vai, conforme você vai descendo a temperatura, mais sal vai descendo, aqui no caso vai diminuindo, então, né, a concentração do sal no líquido, ao contrário da outra análise. Mais sal vai descendo, até que foi expulso, vamos dizer assim, do líquido todo o sal, e o líquido finalmente solidifica. Tá? Então o que é importante vocês entenderem desse diagrama? Ah, André, espero que nada, porque eu não entendi nada. Calma, que a gente vai continuar falando dele na analogia para ligas metálicas. Vamos, gente, some essa tracejada, eu preciso continuar a aula. Tá gravando, já foi aí 38 minutos de vídeo. Então o que eu quis dizer com esse gráfico? Resumindo em uma frase, deixa aquele rabisco ali no meio mesmo, senão eu vou ficar aqui até amanhã, dando voltar. Ó, saibam disso aqui, ó, só disso aqui. Dependendo da faixa de composição, que foi isso que eu mostrei com os 3 riscos laranjas. Dependendo da faixa de composição que se avalia, então eu pego uma faixa de composição e desço, e vejo o que vai aparecendo. Vocês viram que eu mesmo me confundi? Eu não sei o que vai aparecer. O gráfico me diz isso. Essa é a ideia dessa matéria. Eu olhar para o gráfico e conseguir interpretar ele, porque eu não tenho como adivinhar. Dependendo da faixa de composição que se avalia, o comportamento é diferente. Tá? Então quer dizer, se você tiver pouco sal, vai estar uma salmoura pura. Aí você baixa a temperatura, não vai chegar a precipitar, porque não passou o limite de solubilidade. Seria o caso aqui também, ó. Desceu, o que acontece? O sal vai saindo da água que está solidificando, vai concentrando mais a solução, mas tranquilo, continua sendo salmoura, não passou o limite de solubilidade. A hora que toda a água solidificou, né?
Não tem mais água para solubilizar o sal, aí você fica com uma mistura homogênea de gelo e sal. Agora, no outro extremo, se você já começa com solução supersaturada, com sal no corpo de fundo, o que você vai fazendo? Você vai descendo, cada vez mais sal vai indo para o corpo de fundo, porque a água vai ter que, né, vamos dizer assim, se solidificar. Então, na verdade, aqui, ó, desce a temperatura, pode descer à vontade, na verdade não vai acontecer nada. É quando passa nessa faixa que aí vai indo mais sal para o que seria o corpo de fundo, porque a água vai solidificando até virar uma mistura de gelo sólido e sal sólido, tá? E é o seguinte, tem o ponto triplo aqui também. Tem o ponto triplo aqui também, que a gente chama de ponto eutético. Mas já foi muita informação e muito rabisco nesse slide. Vamos ver o ponto eutético que tem nesse diagrama nas ligas metálicas direto, tá? Para assim vocês dão uma descansada também. Então saibam isso. Dependendo da faixa de composição que você avalia, o comportamento é diferente, tá? E a gente tem que olhar para isso e tentar compreender. É fácil? Não. Mas também não é um absurdo, porque eu vou ajudando vocês, tá? E vou tentando fazer ficar cada vez mais claro. Como eu falei, essa matéria dentro da área de materiais é uma das que eu tenho mais dificuldade. Então, eu sempre preparo bem a aula para explicar para vocês do modo mais simplificado e de modo a deixar menos dúvida. Tá? É razoável a gente pensar que numa composição pequena de sal, a gente tem uma salmoura que vai solidificar, a água vai solidificar e vai expulsar o sal. Quando a gente tem muito sal, a gente tem uma salmoura com corpo de fundo. Conforme eu vou descendo a temperatura, esse corpo de fundo pode até aumentar, mas na verdade continua ali, tá dentro da mesma área de coexistência, né? Mas podemos imaginar que ele aumenta só para ficar mais fácil da gente entender, até que solidifica. Né, o corpo de fundo vai ficar com todo o sal e o gelo vai ficar só com água. Seria essa a ideia desse diagrama, tá? Então a gente pôs um exemplo aí... Epa, não veio ninguém. A gente pôs um exemplo aí, mas do dia a dia. Água e sal e gelo, tá? Por quê? Igual a gente fez açúcar e água no isomorfo, aqui a gente trouxe no eutético, a gente trouxe água, sal e gelo. A gente já vai compreender por que eu trouxe esse exemplo aí. Nas ligas metálicas é muito parecido, tá, pessoal? Ah, agora alguém falou comigo. Não, uai. Não, deve ser alguém falando comigo no Teams em outra conversa e não aqui. Mas tudo bem, né? Agora eu não vou olhar isso, claro. Então, pessoal, o que acontece? A gente vai fazer esse diagrama quando ele acontece para ligas binárias. E vamos dar alguns exemplos de ligas que se comportam dessa maneira. Então, para ligas metálicas, tá? Como é que é o formato desse diagrama? Vamos explicar ele passo a passo, para não deixar vocês perdidos aí, e no final da aula a gente faz mais um exercício. Deixa eu ver quanto tempo já foi. 42? Tá bom. Teoricamente a gente já estourou o nosso horário de aula, né? Já estouramos assim, em 10 minutos, né? Porque a gente começou um pouquinho depois, eu fiz uma revisãozinha e tal. Mas vamos até o fim, se alguém precisar sair, tá gravado. Então não tem problema. Vamos tentar entender agora a mesma situação, só que para ligas metálicas. Continua sendo, hein, pessoal? Nesse eixo aqui, temperatura. Né? Aqui é a origem. Teria o negativo para cá e o negativo para cá. Aqui, ó, seria a composição. Aqui nós vamos definir primeiro coisas abstratas, para depois pegar um exemplo prático, tá? Só para simplificar. Vamos pensar num metal qualquer e vamos chamar ele de metal A. Vamos pensar em outro metal qualquer e vamos chamar ele de metal B. Vamos supor ainda que A e B formem soluções sólidas, igual a gente viu na aula passada. Os átomos de B conseguem ficar homogeneamente distribuídos ali na estrutura cristalina do A, se eu tiver menos B do que A. Da mesma forma também, se eu tiver menos A do que B, os átomos de A conseguem ficar ali uniformemente distribuídos na estrutura cristalina do B, se eu tiver mais B do que A, tá? É claro que para isso acontecer eu tenho que fundir os dois metais, lembra, pessoal? Misturar, fazer uma mistura líquida para que tenham de fato ligações de A com B, de B com A, e não só ligações de A com A e B com B. Se tiver só ligação de A com A e B com B, é só uma mistura física dos dois metais e não uma liga metálica. Mas aqui a gente já está pensando na solução sólida, a gente já está pensando na liga metálica. Então, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai avaliar todo o espectro aí de composição em termos de composição de B, tá? Então o eixo X vai aumentar aqui, ó, em porcentagem, em peso do metal B. Quem é o metal A, quem é o metal B, ainda não interessa, tá? São metais diferentes que têm esse comportamento. São alguns, a gente vai ver hoje o chumbo estanho
e o cobre-prata, tá? Vai ver um exemplo que o A é cobre e o B é prata, vai ver um exemplo que o A é chumbo, o B é estanho. Mas o importante é que vocês entendam que isso vale para alguns metais. Não para todos, mas para alguns. Olha o que acontece. Eu não vou pensar, por enquanto, no que está para cima desse tracejado. Essa é a temperatura na qual começam a aparecer os primeiros líquidos aí na história, tá? Mas ela ainda não é a linha líquidos inteira, mas enfim. Para cima dessa linha tem líquido, para baixo não. Vamos pensar só enquanto tem sólido, porque é mais abstrato. Solução sólida, pelo menos para mim, é mais abstrato. Era uma das coisas que eu não conseguia entender quando eu estava na faculdade e via essa matéria. Quando eu estava no segundo ano da engenharia de materiais e via essa matéria pela primeira vez. Como assim solução sólida? Olha para mim. Aqui eu tenho 100% do metal A. Aqui eu tenho 100% do metal B. Aonde? Só na linha. 100% de A é só aqui. 100% de B é só aqui. O que eu fui fazendo? Conforme eu fui aumentando aqui a minha composição, eu estou dissolvendo B no A. Enquanto eu tenho B dissolvido no A, eu tenho a fase alfa. O que é essa linha? Essa linha é o limite de solubilidade. Se eu continuar colocando, vamos supor, pega uma temperatura fixa. Nessa porcentagem de B no A, é pouquinho B no A, né? Então ainda eu tenho uma solução sólida de B ali espalhada na estrutura cristalina do A. Um sólido mesmo, tá? Agora vamos supor que eu conseguisse, né? Porque isso aí que eu falei, tem que fundir e tal, mas magicamente eu fosse colocando átomo de B ali naquela estrutura cristalina do A. Tem uma hora que vai ter tanto átomo de B que o A não dá mais conta de dissolver o B. Então precipita uma fase, que agora tem mais B do que A. Ah, é mais ou menos assim, ó. O A tem espaço livre. Vem B, vem B, vem B, vem B. Uma hora falou, opa, não cabe mais B aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos formar um outro grupinho de B e ainda roubar uns A de você. Ah, então agora tem dois. O B, o A com um montão, o A com um pouquinho B, mas saturou, não cabe mais B. Os outros B que quiseram entrar ali no jogo, eles ainda vão pegar um pouquinho de A. Então, ó, aqui nessa outra região, precipita uma fase que a gente chama de beta. O A, ó, vou até escrever aqui para vocês. O A é rico em A. Ou seja, vou escrever de um outro modo, porque esse rico em A, né, meus professores escreviam, eu não gostava. Vou escrever assim, o alfa, ó, é B dissolvido no A. Metal B dissolvido no metal A. Então a fase alfa é rica em A. Já a fase beta é o contrário. É A dissolvido no B. Ou seja, a fase beta é rica em B. Então é isso, ó. Você tinha aqui, foi cabendo B no A, foi cabendo B no A, enquanto o B está dentro do A é fase alfa. Aí eu ponho um pouquinho mais de B, fala, opa, não cabe mais. Ah, é? Não cabe? Então nós vamos formar um grupinho só de B. E ainda vamos pegar um dos seus A's. Aí precipita a fase beta, que é rica em B, e tem o alfa dissolvido ali. Da mesma forma também, se eu pegar o metal B e ir colocando A nele, eu olho agora da direita para a esquerda. Vamos fazer de outra cor, fazer verde agora, ó. Eu pego o metal B, cabe A. Então vem A, vem A, vem A. Tem uma hora que fala, opa, não cabe mais A. Ah, não? Então nós vamos fazer um grupinho só de A e ainda vamos pegar um do seu B. Significa que precipitou a fase alfa, tá? Isso aqui no sólido. Olha que diferente do isomorfo. Concorda comigo? Lá no isomorfo só tinha uma fase sólida. Fosse cobre dissolvido no níquel ou níquel dissolvido no cobre, eu não precisava nem mudar os nomes das fases. Porque elas nunca ia ter duas ao mesmo tempo. Ou era níquel dissolvido no cobre, ou era cobre dissolvido no níquel. Mas era uma fase só, então eu chamava de alfa. Agora aqui é um pouco diferente. Aqui pode coexistir o A dissolvido no B e o B dissolvido no A. Então eu tenho que dar dois nomes, tá? Isso eu só falei do sólido. Daqui pra cima vai ter líquido. Só que olha só, a fase A, a fase A até então, ó, não fundiu. Deixa eu só ver um desenho. Eu não preciso fazer a tela em cima. A fase A, ó, ela até então, se eu tiver um metal aqui, ó, que o B está dissolvido no A, eu vou ter que subir muito. Vamos pensar agora subindo a temperatura. Nessa composição, pouco B, que o A ainda dá conta de dissolver. Ainda tem alfa sólido. Ainda tem alfa sólido. Só daqui para cima que vai ter líquido. Como não é puro, vai fundir de uma vez? Não. Aí aqui é igual o isomorfo, ó. Não vai fundir de uma vez. Vai ter algum líquido no alfa.
E agora eu vou ter que tirar isso aqui, né, porque não vai caber. Aí, ó, vai ter uma boca, quase igual a do isomorfo aqui, ó, onde coexiste alfa e líquido. Aqui, ó, é como, pensa nesse lado, nessa orelhinha aqui, como se fosse o isomorfo. Eu tenho alfa sólido, B. O alfa sólido é B dissolvido no A, B dissolvido no A. Se fosse o A puro, beleza, fundiria aqui. Mas não é o A puro, então vai entrar numa região de coexistência. Porque o A quer fundir e o B não. Então ali a alfa tem um pouquinho de A e um pouquinho de B. Eu não sei se o B não, mas enfim, né? Aqui no caso eu estou pensando em fundir isso aí, agora eu falei besteira. O A quer fundir, o B não. Não, não pensa assim não. Pensa assim, ó. Você tem A dissolvido no B, perdão, aqui é B dissolvido no A. Como não é puro, vai ter uma região de coexistência de alfa mais líquido. Da mesma maneira também, se você pegar um outro ponto aqui, ó, que o B ainda está dando conta de dissolver o A, da mesma forma também, ele vai ter uma linha, ó, mais ou menos assim, onde o beta, existe só a fase beta, mesmo que você aumente a temperatura, né, não vai fundir, o B ainda tá, o A está todo dissolvido no B, mas aqui, ó, já começa a fundir. Como ele não está puro, se fosse o B puro, fundiria aqui, ó. Como não está puro, vai ter uma coexistência de beta mais líquido, igual o isomorfo. Então, ó, nesse exemplo, você tem um isomorfo aqui, como se fosse, ó, tá? E outro isomorfo aqui, como se fosse, que a gente pode usar o mesmo raciocínio da aula passada, tá? Então, o que tem ali em cima? Uai, a hora que acabar de fundir tudo, seja esse caminho vermelho aqui, ou seja esse caminho verde aqui, vai ter coexistência de fase porque não está puro, então uma parte funde, outra fase não, outra não, por causa das diferenças, solubilidade, fusão e tal. Aqui em cima você tem só o líquido, tá? Da mesma forma também, se você pensasse aqui, ó, nesse ponto, você tem B, alfa e beta. O A não está dando conta de dissolver todo o B, por isso que formou a fase beta rica em B. Mas se você aumentar a temperatura, você chega numa região aqui, ó, que o A consegue dissolver todo o B. Aumentou a temperatura, aumenta o limite de solubilidade. Tá? Certo? Se você subir um pouco mais, daí a análise aqui é análoga, ou seja, igual a do lado. Começa a fundir, existe uma coexistência, até que chega lá em cima, só tem líquido. Para o outro lado aqui, mesmo raciocínio. Se passar aqui dentro do beta. Mas eu não vou ficar falando isso, porque a gente vai ter slide só para falar disso, tá? A gente vai estar falando disso nos próximos slides. Vamos pegar uma cor aqui que eu ainda não usei, azul. Ó, só uma observação aí para vocês. No ponto azul, ocorre transformação de fase sem mudança de temperatura. Sem mudança. Só tem 3 lugares que ocorre transformação de fase sem mudança de temperatura. Já vou mostrar para vocês quais são. Temperatura, tá? Então, no ponto azul, ocorre transformação de fase sem mudança de temperatura. Ó, onde que ocorre? Olha só, pega qualquer lugar aqui. Vou pegar o laranja, que eu ainda não peguei. Aqui, ó, vai ter mudança de temperatura enquanto muda a fase. Região de coexistência, ó. Até acabar de fundir todo o sólido, porque aqui só tem sólido, aqui só tem líquido. Começa a fundir, vai aumentando a temperatura, coexistindo os dois, depois acaba de fundir. Aqui, idem. Aqui, idem. Aqui, idem. Se for o metal puro, ó, enquanto muda de fase do alfa para o líquido, não muda de temperatura. Se for o metal puro, ó, enquanto muda de fase do beta para o líquido, não muda de temperatura. Nesse ponto aqui, mesmo sendo uma mistura de fases, é o único ponto de mistura que alfa e beta vão se converter num líquido, e aqui é um ponto, então não tem mudança de temperatura. É por isso que a gente chama esse ponto azul de ponto eutético, tá? Na química, na parte de físico-química, vocês vão estudar mistura eutética. Lá vocês vão aprender o seguinte, na física também, quando vocês forem ver que macete, que mole, né, que equações para calcular a quantidade de calor, né, vocês vão ver que o que mole é o calor latente de fusão ou de vaporização e tal. Por quê? Para substâncias puras, quando tem mudança de fase, não tem mudança de temperatura.
Para mistura, via de regra, vai ter mudança de fase e mudança de temperatura ao mesmo tempo. Só tem um tipo específico de mistura que é igual à substância pura nesse sentido, que muda de fase sem mudar a temperatura, que é a mistura eutética. Então só tem uma composição nessa liga metálica onde vai acontecer uma reação eutética, ou seja, mudar de fase sem mudar de temperatura. É essa composição. Em todas as outras composições em que é mistura, existe mudança de temperatura junto com a mudança de fase. Só não vai existir nos metais puros e na mistura eutética. Vocês vão ver isso em físico-química. Eutético é aquela mistura que durante a transformação de fase não há mudança de temperatura. Tá? Beleza? Os conceitos estão aí. Vamos tentar entender algumas regiões desse diagrama, porque vocês viram que ele é mais complexo. Então, assim, eu não estou muito preocupado em mostrar ele passo a passo, como que ele seria construído, igual a gente meio que brincou disco isomorfo, meio que tentou de brincar disso com sal. Até fiz um pouquinho aqui, mas aqui eu já fui falando mais direto, quem estava dentro de cada orelhinha e tal, né? Então, aqui a coisa é um pouco mais complicada. 55 minutos? Tá bom, eu acho que a gente dá conta de terminar, porque o resto aqui é tudo comentário, é tudo meio que repeteco. Então, pessoal, vamos ver aí um exemplo, tá? Vamos ver um exemplo aí do chumbo estanho. Chumbo é solúvel no estanho, até certo ponto. Se eu for aumentando a quantidade de estanho, pode ver que a composição varia aqui, ó, conforme a porcentagem de estanho. Vai aumentando a porcentagem de estanho, portanto, vai diminuindo a quantidade de chumbo, né? Quer dizer, vamos supor que magicamente fosse possível ir adicionando estanho, tá? A gente já sabe que tem que ter uma composição definida, fundir, misturar, depois solidificar. Mas vamos supor que eu conseguisse ir adicionando estanho aí, certo? Existe um ponto, vamos supor que eu esteja a 150 graus, ó. Até essa quantidade de estanho, o estanho está completamente dissolvido no chumbo. Depois disso, um pouquinho a mais de estanho vai precipitar uma segunda fase. Agora rica em estanho, pobre em chumbo. Que a alfa era rica em chumbo, pobre em estanho. Tá? Mas vamos fazer as análises em cada uma das regiões do diagrama que eu já marquei aí, ó, para que vocês compreendam. Vamos supor que partindo do resfriamento do líquido, numa composição aí, tá mais ou menos 8% de estanho, vamos ver o que acontece. Em 8% de estanho eu tenho só líquido, eu tenho uma mistura homogênea de chumbo e estanho, a 8% de estanho, restante de chumbo. Desço, passei dentro da orelhinha. Dentro da orelhinha aparece a primeira fase sólida, que é o alfa, ou seja, rica em chumbo, pobre em estanho. Pode ver que eu desci, entro na região da orelhinha, que é a coexistência de alfa, rica em chumbo, pobre em estanho, mais líquido. Desço mais, todo o líquido se solidificou. Então eu tenho aí só a fase alfa. Aqui, nessa linha, é como se fosse um isomorfo. Eu venho do líquido, passo pela orelhinha, que seria a boca, né? Líquido, começa a solidificar alfa, depois solidifico alfa e acabou. Só que conforme eu vou diminuindo a temperatura, eu diminuo também o limite de solubilidade do estanho no chumbo. Então, quando chegar nessa temperatura mais baixa, vai falar, opa, essa temperatura tem estanho demais aqui no meu chumbo. O que vai acontecer? O estanho vai embora e ainda vai pegar um chumbinho para ele. Então eu vou ficar com duas fases nessa região aqui de baixo, onde você tem junto, no sólido, uma rica em cobre, não é mais cobre, rica em chumbo, pobre em estanho, que é o alfa, e a outra rica em estanho, pobre em chumbo, que é o beta. Você tem as duas ao mesmo tempo, tá? Agora se eu tiver numa outra composição, sei lá, 22%, não, um pouquinho mais, né? 24 e pouco por cento. Olha o que vai acontecer. No começo é igual. Eu formo a fase alfa, né? Não, é a fase alfa junto com o líquido. Mas olha o que vai acontecer aqui. Então primeiro eu só tenho líquido, aí eu vou descendo a temperatura, eu tenho coexistência de alfa e líquido. Alfa, não se esqueçam, rica em chumbo, pobre em estanho, né? Aí eu vou descendo mais, ó, não vai chegar, se eu tiver nessa composição, não vai chegar ao ponto de ter alfa pura, porque eu já passei o limite de solubilidade. O término da solidificação já é direto com a formação de beta. Aqui não, ó. Aqui eu solidifico só com alfa, quando eu desço mais a temperatura é que aparece o beta. Olha aqui, aqui não, começa a solidificar, forma primeiro a alfa, mas a solidificação já termina com a formação de beta, tá? No outro lado é análogo, né? Aqui meio que já caiu dentro da orelhinha, então aqui não daria para formar só o beta, meio que eu pus dois riscos iguais. Então vamos consertar isso. Vamos fazer essa aqui, ó, fora da orelhinha, para a gente fazer a análise igual na outra. Então aqui eu tenho quase, ó,
100% de estanho, não tenho nada de chumbo. Então eu tenho a fase beta, rica em estanho, pobre em chumbo. Eu venho aqui, ó, vou aquecendo, resfriando o líquido até que aparece a fase beta, rica em estanho, pobre em chumbo. Só que aí quando eu desço mais, ó, eu ultrapasso o limite de solubilidade e aparece um alfa. Ele olha e fala, opa, tem chumbo demais aqui no meu estanho. Não quero não. Então forma a fase alfa, rica em chumbo, pobre em estanho. Aqui também é análogo, ó. Só que aqui você já tem uma quantidade, vamos dizer assim, de chumbo que já passou o limite de solubilidade. Então não vai formar a liga pura, rica em estanho. Até forma. Ela começa a solidificar antes, tá vendo? Ó? Você vai descendo do líquido conforme começa a solidificar rica em estanho, mas a solidificação já termina com a formação conjunta ali da outra, rica em chumbo. E no ponto triplo, que é o eutético? O eutético é de uma vez. Você vem do líquido, a solidificação começa. Não esqueçam que isso leva um tempo, tá, pessoal? Então você tem uma única temperatura, mas ela fica um tempão ali até o líquido virar sólido, tá? Então, quando solidifica, já é uma mistura das fases alfa e beta. Não é que nem a outra, que no caso, se eu tiver ali muito metal A, que no meu caso aqui é o chumbo, primeiro forma a alfa, só depois no fim da solidificação que vai formar a beta, ou então se eu tiver muito metal B, que no meu caso aqui é o estanho, primeiro forma a beta, só no fim da solidificação que vai formar a alfa, aqui no eutético não. A solidificação vai começar só com líquido, vai terminar sem mudar de temperatura ao longo de um tempo, claro, e já vai solidificar as duas fases ao mesmo tempo, a rica em chumbo, que é a alfa, e a rica em estanho, que é a beta, tá? Fica um pouco vago a gente falar desse diagrama dessa forma. Então, eu não queria falar de formação de microestrutura, porque vocês não são engenharia de materiais. Mas, no caso aqui, eu acho que vai ilustrar até um pouco melhor. Então, vamos falar também da formação de microestrutura. Olha o que acontece, o que a gente explicou aí na orelhinha. A gente sempre vai representar aqui, o sólido vai aparecer no desenhinho, o líquido não. Então essas bolinhas vazias, é como se eu tivesse uma ampliação, estivesse vendo só líquido. Líquido não tem ordem, lembra que a gente falou? Estrutura cristalina é ordem. É átomo organizado? Então a gente só vai rabiscar, pintar, quando os átomos se organizarem. Quando eles estiverem desordenados, ou seja, no líquido, a gente não vai fazer desenho nenhum. Então nesse ponto A, olha o que esse desenho quer dizer. Deixa eu pegar a ponteira laser para não rabiscar muito o desenho. Olha o que esse desenho quer dizer. No ponto A eu tenho só líquido. Olha a ampliação, como se eu pudesse olhar meu líquido num microscópio. Não tem nada organizado aqui, tá? Quando eu descer pro ponto B, que tá aqui, ó, tá bem na pontinha, mas tá dentro da orelhinha, começa a formar a fase alfa. Rica em chumbo, pobre em estanho. Olha aí, você forma algumas colônias de alfa ao longo do líquido. Você fica com um metal sólido boiando no líquido. É o que a gente já definiu, inclusive lá no isomorfo. Mas aqui está ilustrado. Quando você desce um pouco mais, ó, todo o líquido virou alfa. Igualzinho o isomorfo. Só que o isomorfo acabaria aqui, né? Como você ainda está dentro do limite de solubilidade, você pode resfriar, 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 vai ficar só alfa. Agora dá uma olhada, quando você vai passar o limite de solubilidade. Aqui você só tem o líquido. Entrou dentro da orelhinha, começou a nuclear, ou seja, começou a organizar. Você vai baixando a temperatura, termodinamicamente os átomos vão querendo, dos metais, vão querendo ficar organizados, tá? Então, no começo estava tudo desorganizado, no ponto D, conforme você então estava na região do líquido, né? Conforme você foi baixando a temperatura, os átomos da liga, da parte rica em estanho e pobre em chumbo, a fase alfa, vão querendo ficar sólidos e vão formando aí os pedacinhos de sólido, tá? Até que você desce mais a temperatura, você entra numa região que só tem alfa. Até aqui, igual o primeiro, igualzinho, ó. Foi formando alfa no líquido, rica em cobre, pobre em estanho, foi formando alfa no líquido, formou aí, ó. Isso aqui é aqueles contornos de grão que a gente viu. Dentro de cada região dessa aqui, a gente tem lá a orientação cristalográfica, ou seja, os átomos aqui estão organizados numa direção. Aí chega na fronteira, muda a direção de organização. Lembra disso, pessoal? A gente falou disso na aula de defeito cristalino. Aí forma essa linha que a gente vê no microscópio como contorno de grão. Então aí a gente tem grãos de alfa, que é uma liga pobre em estanho, rica em chumbo, mas ok. Ainda está dentro do limite de solubilidade. Então você resfriou, formou o alfa, né, terminou a solidificação e ficou só o alfa. Mas se eu abaixar mais, opa, o chumbo já não vai mais ser comportado como solução sólida ali dentro do... Perdão, o estanho já não vai mais ser comportado ali como solução sólida dentro do chumbo. Então eu baixei mais, vão precipitar pequenas colônias, que são esses risquinhos aqui, ricas
em estanho, pobres em chumbo. Claro, vai ser pouco, vai ser tracinho fino, porque na liga global eu tenho pouco estanho. Então é difícil formar um troço rico em estanho, pobre em chumbo. Mas forma. Se você passar, descer e a solubilidade não der mais, ele vai falar, opa, sai fora estanho. Tá bom, mas eu levo um chumbinho comigo. Então o grosso do estanho, vamos dizer assim, fica nessas colônias. É isso que significa, tá? A gente fez essa análise lá no gráfico anterior com o risquinho amarelo, mas eu acho que assim ilustrando fica mais fácil de vocês verem. Não muito, porque essa matéria é bem abstrata. Aí, ó, vamos falar do ponto eutético. A gente viu aqui, onde não mudava o limite de solubilidade, né? A gente viu nesse cantinho aqui, onde ficava só o alfa, era igualzinho o isomorfo. Aí viu aqui, ó, entra na orelhinha, começa a formar o alfa e termina de formar o alfa, depois precipitam algumas colônias de B. E no eutético, que é aquele ponto onde você tem mudança de fase sem ter mudança de temperatura. Olha que legal, olha o que acontece. Eu nunca entendi isso aqui, quando eu era aluno de graduação. Mas hoje eu vou explicar para vocês. Vocês, ao contrário de mim, vão sair entendendo. Eu tenho uma mistura homogênea de estanho e chumbo na composição aqui que eu quero, 61,9%, que é a única que vai dar a reação eutética, né? Vamos dizer assim, a transformação de fase eutética. Olha só, eu vou resfriando, resfriando, resfriando. Ao longo do tempo aqui, todo o líquido vai se converter numa coisa que já é alfa e beta. Então, em vez de formarem colônias pequenininhas do beta, só um risquinho, você tem essa estrutura aqui, ó, que são várias barrinhas. Ué, André, mas qual que é o sentido disso? O sentido disso é esse aqui, ó. Você não tem uma difusividade muito alta. Difusividade é movimento dos átomos, tá? Então, o que acontece? As fases ricas em estanho vão querer expulsar o chumbo para cristalizar. Isso é espontâneo termodinamicamente, tá? Da mesma forma que as fases ricas em chumbo, é ao contrário, né? As fases ricas em chumbo, que é o alfa, vão querer expulsar o estanho. E as fases ricas em estanho vão querer expulsar o chumbo. O que acontece? O chumbo vem para cá, forma essa lâmina, que é grosso em chumbo e pouquinho estanho. O estanho vem para cá, forma essa lâmina, que é grosso em estanho e pouquinho em chumbo, tá? E vai formando essa estrutura assim. Elas não conseguem se misturar, porque elas não têm solubilidade. Mas o que acontece é, opa, eu já tenho uma região ali que tem um pouco mais de estanho. Expulso o pouco de chumbo que tem, fica só um tiquinho de chumbo e forma uma fase rica em chumbo em volta. E isso vai acontecendo microscopicamente porque os átomos não conseguem caminhar uma distância muito grande. Então, se ali já tem um pouco mais de estanho, ele expulsa o grosso do chumbo, fica só com o chumbo fininho, forma a fase alfa. Se ali já tem um grosso de chumbo, peraí, o que eu falei? Já tem um grosso de chumbo, ele expulsa o estanho, fica com muito chumbo, pouco estanho, forma a fase alfa. Agora, se já tem muito estanho, ele expulsa um pouco de chumbo, fica só um tiquinho de chumbo e forma a fase beta. Então ele vai formando esse laminado. Aqui eu acho que ficou um pouco mais abstrato de entender do que lá. Mas enfim, eles não, como as fases são insolúveis, é como se você tivesse água e óleo, água e óleo, água e óleo, isso dentro de cada grão, tá? É um negócio meio bizarro. Por isso aqui vocês não precisam se preocupar. Só entendam que essa estrutura laminada se forma quando você tem aí a temperatura eutética, tá? Quando a solidificação já se completa formando as duas fases ao mesmo tempo, e não primeiro uma, depois a outra, tá? Então aqui é o eutético. Então nós já vimos aí 3 regiões. Nós vimos aqui onde só existe o alfa igual ao isomorfo. Nós vimos um que entra na orelhinha, começa a formar o alfa, termina de formar o alfa, depois forma o beta, e vimos o eutético. Falta um, que é o nosso último, ó. Essa região aqui, porque a gente viu aqui, viu quase encostadinho no eixo, e viu aqui o que o alfa se completa, né? Agora nós vamos ter que meio que uma mistura de tudo. Vamos recapitular, que é muito abstrato, só para ficar mais claro para vocês. A gente viu um que só forma o alfa, é igual ao isomorfo, acabou, pode baixar quanto você quiser a temperatura, só vai formar o alfa. E nós vimos um outro aqui, ó, que começa a formar o alfa, forma o alfa inteiro, mas quando desce precipita um pouco de beta. Acho que até aqui tudo bem. E nós vimos esse que é mais chatinho, que forma os dois ao mesmo tempo, então fica essa estrutura aí laminada. Ok também, se não deu para entender, depois eu tiro as dúvidas, a gente fala de novo, reassiste o vídeo, ou eu penso numa outra forma de explicar, mas entendam que é assim. E o meio termo? Porque ó, o que a gente viu formava inteiro o alfa, depois precipitava o beta, né? Tinha um que só ficava o alfa, nunca aparecia o beta, outro que formava o alfa, depois precipitava o beta, e esse que forma os dois ao mesmo tempo forma essa estrutura aí, com esses risquinhos. E o meio termo? Quando está aqui no meio, olha o que acontece. O que acontece? Você está descendo no líquido. Líquido, chumbo, estanho, misturado homogeneamente. Você entra aqui na orelhinha, no ponto K, começa a aparecer fase alfa, certo? Beleza? Dentro da orelhinha é alfa mais líquido. No ponto L, formou ainda mais fase alfa. Só que aqui não se completa.
os grãos eles não encostam no outro só com alfa. Porque aqui se completou, ó, você termina, você chega na fase de alfa puro. Aqui não, J está no líquido, K está na coexistência de alfa e líquido, L também está na coexistência de alfa e líquido. Só cresceu um pouco mais a quantidade de fase sólida que formou. A hora que terminar a solidificação, também vão ter algumas regiões que vão formar as duas fases ao mesmo tempo. Olha que legal! É louco, é abstrato, mas é interessante. Olha aqui, começou a formar a alfa foi aumentando de tamanho. Foi indo mais mistura chumbo estanho do líquido para o sólido, do líquido para o sólido, ela foi aumentando de tamanho. Só que aí, ó, do L para a fase que o líquido some, não se completou a formação só de alfa. Você não tem uma região aqui de alfa sem líquido. Já cai direto do alfa mais líquido para o alfa mais beta. Então as regiões que estavam líquido vão ser iguais ao eutético. Você vai formar alfa e beta ao mesmo tempo, inevitavelmente, pela termodinâmica, por elas não quererem se misturar, pela parte rica em estanho querer expulsar o chumbo para se organizar, para cristalizar, pela parte rica em chumbo querer expulsar o estanho para se organizar, para cristalizar, ela vai formar essa estrutura laminada, ou lamelar. Vai formar essa estrutura laminada na parte que não solidificou. Na parte que teve que chegar aqui no ponto M para solidificar. A que solidificou antes é alfa puro. Olha que interessante. Então esse aqui é o meio termo. Aqui é o extremo, ó. É alfa e beta alternado aqui no ponto eutético, né? Aqui é o outro extremo, é só alfa nem forma beta. Aqui no começo da orelhinha precipita o beta depois. Aqui você tem o meio termo. Tem um que só forma alfa, um pedaço, e o outro pedaço forma alfa e beta ao mesmo tempo. Louco, né? Isso você tem que pensar aí um pouco, digerir, não é fácil não. Para terminar a aula, nós vamos fazer um exercício que vai ser mais fácil que aquele primeiro, graças a Deus, né? Mas antes disso, um outro exemplo. Diagrama cobre-prata, que é igualzinho. Então vocês vão usar sempre o mesmo raciocínio desse que a gente viu, que é o chumbo estanho, tá? Você pode ver que todos partem desse raciocínio inicial aqui, que a gente viu, que dentro de um certo limite de solubilidade, você tem só a fase alfa rica em A. Dentro de um certo limite de solubilidade, por outro lado, você tem só a fase beta rica em B. Quando quebra esse limite de solubilidade, mesmo que tenha só sólido, precipita uma outra. Então você vai ter uma rica em A e uma rica em B, as duas ali coexistindo. E conforme você aquece, depende da faixa de composição, funde primeiro, vamos dizer assim, o beta e fica um pouco de alfa, ou então funde primeiro o alfa e fica um pouco de beta e depois termina de fundir. E aqui em cima, né, em cima da cabeça do coelhinho, você tem só o líquido. Nas orelhas do coelhinho você tem, de um lado, do lado alfa, alfa mais líquido, do lado beta, beta mais líquido. Na cabeça do coelhinho, embaixo das orelhas, a coexistência das duas fases. E fora do coelhinho você tem os limites de solubilidade, que é a região de existência dela pura, né? Quer dizer, entre a cabeça do coelhinho e as orelhas, sólido puro, e o outro sólido puro acima das orelhas do coelhinho, líquido puro, tá? Essa é a ideia. Coelhinho, Pikachu, fica aí a criatividade de vocês, tá? Você desenhar aqui uma carinha, você vai ver, né? No alfa mais beta a cabecinha, no alfa mais líquido e no beta mais líquido as orelhinhas, tá? Aqui no desenho esquemático parecia mais, aqui parece um pouco menos, mas vocês estão vendo que é a mesma ideia, tá? Então esse é o diagrama eutético binário. Ele é um pouco mais complexo de entender, mudança de fase, quem que está presente ali, quem que não está. A boa notícia é que a gente não precisa entender para resolver os exercícios. Claro que a minha intenção é sempre puxar vocês para que vocês tentem entender. Mas como é muito abstrato, eu compreendo que vocês não vão entender tudo, né? Aí é só mostrar o prata-cobre, aqui rico em cobre, aqui rico em prata, tá vendo? Tem um limite de solubilidade, tem uma região que existe só a fase beta, que é rica em prata e tem um pouquinho de cobre dissolvido, mas dentro aqui do beta ainda conseguiu dissolver. Do lado de lá, você tem rico em cobre com um pouquinho de alfa dissolvido. Aqui, ó, os dois sólidos coexistem, um rico em prata, né, que é o beta, o outro rico em cobre, que é o alfa, tá? E aqui, da mesma forma, nas orelhinhas começou a fundir uma parte e outra não. Dependendo da composição, vai fundir fase beta, vai ficar um pouco de alfa. Dependendo da composição, vai fundir fase alfa, ficar um pouco de beta. E ali em cima só tem líquido, tá? Para confirmar que apesar de ser mais abstrato, de ser mais complexo, para fazer os exercícios, a gente não precisa complicar muito, tá aí o exercício, tá? Ó, de um diagrama eutético binário. E vamos fazer aqui mesmo, tá? Não há necessidade de puxar lá para o outro alguém. Será que alguém está falando comigo? Eles tendem a dispersar como se fossem polos de mesma polaridade quando se trata de estrutura laminada? Perfeito, João Tadeu. O raciocínio é esse. Polar dissolve polar, igual dissolve igual, certo? Coisas que têm polaridades diferentes não se misturam. Óleo é apolar, água é polar, correto? Então eles não se misturam. Ali é como se fosse isso. Não chega a ter polaridade diferente,
tá? O que tem é limite de solubilidade mesmo. Um não aguenta mais, vamos dizer assim, dissolver o outro. Então ele quer solidificar com um pouquinho do outro. Então ele expulsa o excesso do outro. Vamos pensar no estanho, na lâmina de estanho. Ela vai querer solidificar com um pouquinho chumbo. Então ela vai expulsar o chumbo que está mais pro cantinho ali perto. Esse chumbo que foi expulso vai solidificar e vai pegar estanho ali do meio. Não é diferença de polaridade, mas você pode pensar como se fosse. É diferença mesmo de interação química, né? Que tem a ver com a polaridade e tal, mas a gente não pode pôr catedraticamente, assim como é igual água e óleo, um é polar, o outro é apolar. Não, os dois são metais, os dois têm polaridade, mas tem uma diferença, né? Da polaridade e tal, da afinidade química. Por isso que existe o limite de solubilidade. Por isso que até certo ponto cabe chumbo no estanho, você pôs mais chumbo, ou ao contrário, né, estanho no chumbo, aí passou do ponto, ele não quer mais, ele falou, opa, não quero mais não, eu vou solidificar aqui, mas esse chumbo vai embora, então forma uma lâmina de estanho. O chumbo que foi expulso ali pro cantinho vai formar uma lâmina de chumbo, pegando o estanho do ambiente. Aí vai formar essa estrutura laminada, tá? O raciocínio é o mesmo da polaridade, mas a gente não pode falar exatamente que é polaridade. Mas a ideia é essa, muito bem. Agora, seguinte, mesmo sendo um pouco mais complexo de entender essas diferentes regiões, um que forma só o alfa e fica assim, uma que forma só o alfa e precipita os risquinhos de beta, um que forma o laminado, um que solidifica uma parte do alfa, mas depois quando vai solidificar o resto já é alfa e beta junto, então é laminado mais alfa puro. Isso é abstrato, isso é com o tempo. Vocês vão ver que para fazer o exercício, a coisa não muda muito. Dá uma olhada aqui, ó. Para uma liga, 40% estanho, 60% chumbo, nem precisava pôr esse pedaço, né? Se é 40% estanho, é 60% chumbo. A 150 graus, quais são as fases presentes, qual a composição das mesmas? Daria para pôr um item C também, a quantidade relativa de fases. Né? Se tiver mais de uma, vocês vão ver que vai ter, se eu não me engano, é alfa e líquido, quanto de alfa, quantos por cento ali é líquido e quantos por cento ali é alfa. Isso eu não vou pedir. Daria para fazer? Daria. Mas aqui eu só estou interessado em quais estão presentes e as composições dela. Mesma coisa para o isomorfo. Primeira coisa que você faz, acha o ponto. Eu quero 40% 150 graus. Vou até fazer aqui ó, no PowerPoint mesmo, para não ter erro. Porque aqui né, a gente não está no papel, não está com régua, é sempre um pouquinho mais complicado fazer certinho. 40% de estanho, não é? Volta lá. Oh, meu Deus. Marquei a composição. Acabou? Não, falta marcar a temperatura. Qual que é a temperatura que ele falou? 150 graus. Então a gente vem aqui, ó, certinho nos 150 graus, marquei o ponto. Então ele está me falando dessa liga nessa condição. Exatamente, tá? Ó, ele está me falando dessa liga aqui, ó, nessa composição, 40% estanho a 150 graus. Não é alfa e líquido não, me enganei. Quais são as fases coexistentes? Tá na cara. Você achou o ponto, composição, temperatura? Acabou basicamente o exercício. Né? Então, ó, deixa eu ver até como é que eu fiz aqui. Não tem segredo, né? Letra A. Quais são as fases presentes? Alfa e beta. Que significam mesmo alfa e beta? A alfa é uma fase rica em chumbo, pobre em estanho. Beta é uma fase rica em estanho, pobre em chumbo. Nessa liga, nessa composição de 40%, a essa temperatura, que é o ponto que eu achei aqui, ó, né? 40%, temperatura 150 graus, coexistem as duas. Já passou o limite de solubilidade, ó. Se estivesse na mesma temperatura, mas tivesse menos estanho, seria só a fase alfa. Mas já não deu conta. O chumbo já falou, não quero esse monte de estanho dentro de mim, não nessa temperatura. O estanho falou, então tá bom. Então eu vou fazer uma fase só minha e ainda vou pegar uns chumbinhos seus. Apareceu o beta. É isso que significa, tá? O ponto tá lá dentro de alfa e beta, você tem uma rica em chumbo, que é a alfa, e uma rica em estanho, que é a beta. Quais são as fases presentes? Acabou. Composição das mesmas. Composição, pessoal, não tem mistério. Não tem mistério. É a mesma coisa. A gente faz a linha de amarração. O que é a linha de amarração? É aquela linha, vou até fazer de outra cor, vou fazer de azul. É aquela linha que passa pelo ponto que me interessa da minha liga e vai até os extremos das fases. Ó. Então ela passa pelo ponto e vem até aqui, que é um extremo, ó, é a fronteira entre alfa puro e alfa e beta. E ela passa pelo ponto e também vem até aqui, ó. Qual que é o outro extremo? É a fronteira entre o beta puro e o beta puro e a mistura alfa mais beta, tá? E quais são as composições? Aí eu vou até vir aqui para ficar retinho também, ó. Vou até vir aqui de novo, ó. Aí você desce até o eixo X. Vamos pôr uma cor aqui que apareça bastante.
né? Vou deixar ali, né? Pô, tava um número redondo. Pô, uma cor vermelha vai aparecer aqui? Se eu deixar grosso, vai. Então, ó, não quis ficar vermelho, não entendi porquê, mas ok. Ó, aqui tá a composição de uma. De quem que é essa composição? Tá perto de quem? Tá encostado em quem? No alfa. Então essa é a composição do alfa. Aqui, ó, vem nesse ponto, traça aqui. Tá encostado em quem? No beta. Então essa é a composição do beta. Ó, aqui, tá vendo? Tem a composição de alfa. Está encostado na região, é a linha de amarração do ponto que eu quero e o ponto de encontro dela com a região que só tem alfa, então é a composição do alfa. Aqui ó, a linha de amarração horizontal, passa pelo ponto que eu quero até a fronteira onde só tem beta. Então é a composição do beta. Então é só eu ler o que está aqui no diagrama e escrever. Composição de alfa vai ser 10% em peso de estanho. Você lembra que o estanho aumenta para lá, tá bem aqui em cima do 10%, tá? Agora aqui, ó, não dá para saber muito bem, mas aqui tá o 90, aqui tá o 95, seria uns 97% de peso de estanho. Eu vou por 98, porque é a resposta que tá no livro. Daria para achar a quantidade de fases? Opa, daria. Ó, tá mais perto do alfa ou mais perto do beta? O ponto preto, o ponto meu inicial. Mais perto do alfa, né? Então quer dizer o quê? Que tem mais alfa. Se eu quiser a quantidade de alfa, isso a gente faz a aula que vem, tá? Pra vocês não esquecerem completamente. Se eu quiser a quantidade de alfa, eu divido essa distância, que é a composição de beta menos a composição global da liga, pela distância total, que é a composição de beta menos a composição de alfa. O beta, como tem menos, né? Tá mais perto do alfa, então tem menos beta. Essa distância aqui, pela distância total, é a quantidade de beta. A gente faz isso a aula que vem, pra vocês relembrarem, tá bom? E a aula que vem também, a gente vai ver o ferro-carbono, que é o mesmo raciocínio. Ele é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai destrinchar ele aí, tá? Pessoal, a matéria é complicada, mas... descartei, depois eu vou ter que escrever de novo para mandar para vocês. Mas eu escrevo rapidão. Não é simples, tá? Mas eu espero que tenha dado para ver uma visão geral aí do significado. Quais regiões têm quais fases, tá? Você vê que é um pouquinho mais complicado que o isomorfo, como eu falei. É como se você tivesse agora, ó, um isomorfo aqui, assim, e outro isomorfo aqui, assim. E ainda tem uma região de coexistência de duas fases sólidas diferentes. Tem uma hora que você pôs tanto estanho no chumbo, ou no caso aqui, tanto o metal B no metal A, que o metal A falou, não quero mais. Aí o metal B fala, não, então eu vou formar uma fase minha. E ainda vou pegar uns metalzinhos A seu. Então fica a beta rica em B, pobre em A, e a alfa rica em A, pobre em B, tá? Daqui pra cima, ó, alfa mais líquido e líquido é igual ao isomorfo. Daqui para cima, beta mais líquido e líquido é igual ao isomorfo. Só tem essa diferença aqui, que seria a cabeça do coelhinho, tem a coexistência de duas fases sólidas. Essa parte de microestrutura, vocês não precisam se preocupar com isso. É só para ilustrar melhor o que está acontecendo, como seria essa coexistência de duas fases sólidas. Isso é um pouco abstrato de entender. É mais, talvez assim tenha ficado até mais abstrato, mas é só para ter uma ilustração para ir, vamos dizer assim, guiando o meu raciocínio e o de vocês, tá? E aqui, ó, já vou aproveitar, estamos aí, né? Dura que vai ficar um filme maior, mas tudo bem, vocês já podem parar o filme aqui. Com composição de alfa a gente já tinha calculado, que era 10% em peso de estanho, e a composição de beta a gente já tinha calculado, era 98% em peso de beta. O importante, pessoal, peso de beta, peso de estanho. O importante, pessoal, é que o raciocínio é o mesmo. Você traça o ponto que você quer, traça a linha de amarração, ou seja, uma linha horizontal que passa pelo ponto que você quer, que é um par, composição, temperatura. Onde pegar nos extremos, já é a composição, ó. Mas não nos extremos do diagrama, no extremo da região que vai ter outra, da região de fase, que é uma região de coexistência, que é uma região de fase pura. O extremo é aqui. Aqui está a composição dessa fase, nessa parte de coexistência. Onde toca no beta, também está a composição do beta nessa fase de coexistência. É igual. E regra da alavanca também é igual. Como eu falei, se eu quiser a quantidade de fase beta, de alfa, perdão, tem mais alfa, então eu divido o maior, tem mais alfa, o ponto está mais perto do alfa, tem mais alfa, então eu divido o maior pelo azul total. O beta está mais longe do beta, tem menos beta, então eu divido o menor pelo azul total. Sempre trocado, né? O que está perto do alfa pelo total vai dar a quantidade de beta, o que está perto do beta pelo total vai dar a quantidade do alfa, tá? Então é isso, gente. Eu acho que hoje foi um bom aí resumo, uma boa retomada, vamos dizer assim, né? A gente fez o exercício para relembrar,
né? Aí entramos num novo assunto, que até então, né, a gente não tinha uma região assim de coexistência de dois sólidos. No caso aqui, não é igual lá, tá certo? Porque não são duas soluções sólidas, é gelo puro e sal puro, mas a gente pode pensar num sólido gelo como sendo alfa, que aí vai ser chumbo com estanho, e no sal como sendo beta, que aí vai ser estanho com chumbo, tá? E aí a gente mostrou aqui, só que aqui tem uma pequena diferença, porque ainda tem do sal, né? Ele tem uma região onde a solução sólida fica sozinha, tanto de um lado quanto do outro, aí depende da sua composição, tá? Era isso, vocês viram que o raciocínio é o mesmo, para achar aí, né, fases presentes, composição das fases e quantidades delas, só fica um pouco mais complicado porque tem um pouco mais de informação, mas a gente vai destrinchando, a gente calcula semana que vem a quantidade de fases para ir relembrando e ver o ferro-carbono e acabou. Aí nós vamos para tratamento térmico.